Olá, graça e paz, tudo bom com você? Voltei aqui para a gente ter mais um tempo de ensino, mais um tempo de estudo da Palavra de Deus, num assunto muito relevante, muito pontual e necessário para esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento à luz da Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos esse estudo, nós vamos orar, chamar a presença do Espírito Santo, porque quando a gente se dispõe a meditar na Palavra de Deus e aprender dela, a gente precisa muito do auxílio do Espírito Santo para nos convencer de toda a verdade. Então feche seus olhos para a gente já começar bem rapidinho aqui, para que o Senhor encontre esse lugar e o vídeo não fique muito longo, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo precioso, obrigado por esse canal que o Senhor nos proporciona, que é o canal do YouTube. Internet, nós te louvamos, porque por esse meio nós podemos sim aprender. Queremos colocar esse momento nas tuas mãos e te pedir, nos convence de toda a verdade por meio da tua palavra. Nós nos rendemos o nosso coração, rendemos a nossa mente, tudo aquilo que nos envolve, nós rendemos a Ti agora para Te dizer que nós queremos aprender de Ti, nós queremos ser convencidos por Ti. Nós Te agradecemos porque o Teu amor nos alcançou. Nós Te agradecemos porque a Tua verdade nos libertou. E hoje nós temos o privilégio de crescermos em graça e no conhecimento do Senhor. Nós temos o privilégio hoje de Te conhecer e caminhar nessa jornada de prosseguir te conhecendo. Então, Espírito Santo, nós queremos te dizer que o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade aqui. Fala conosco, ministra a nossa vida, nos convence, para que a gente possa ser intencional, para que a gente possa ser pontual nesse tempo chamado hoje, nessa geração que nós nascemos, nesse tempo que estamos inseridos, que é tão importante nós nos posicionarmos, nos manifestarmos como filhos do Senhor, mas filhos que entendem que somos filhos e entendem o tempo, a necessidade da manifestação e posicionamento nesse tempo. Então nós queremos te dizer, o Senhor tem liberdade aqui. Vem, Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, nos cerca nesse momento, por detrás e por diante, cerca nós, cerca a nossa casa, a nossa parentela e nos concede sabedoria e discernimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Eu quero te falar que hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Muitas coisas têm acontecido nesse tempo que nós estamos vivendo. Hoje é dia 12 de outubro de 2022. Estamos prestes aí ao segundo turno, onde nós temos, dentro de uma disputa de um cargo, de um chefe de uma nação, nós temos aí Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, que está aí dentro dessa disputa. E hoje a gente vai falar sobre posicionamento à luz da palavra. Por quê? Tem muitas pessoas, e principalmente pessoas de relevância, elas não têm se posicionado com clareza. E eu decidi fazer esse vídeo porque alguns vídeos que algumas pessoas me passaram, a gente vê alguns líderes religiosos que são cristãos, evangélicos ou católicos se posicionando, cada um de uma maneira, uns falando declaradamente qual é o candidato que está se posicionando e qual o motivo, por causa dos princípios e valores que estão totalmente conectados com a palavra de Deus, e outros porque a pauta também tem uma pauta que é clara, que também condiz com a palavra, sobre divisão, dividir recursos de igual forma. E a gente vê aí que tem algumas pessoas que elas são claras no apoio, no posicionamento ao apoio, e outras não, fica meio em cima do muro. Então eu quero dizer isso para você. E aí o Senhor vem falando ao meu coração sobre isso, e algumas pessoas me trouxeram algumas questões, e eu falei, olha, eu tenho um lado, não tem como a gente não ter um lado, não tem como a gente não declarar um lado, não é? E você vai assistir esses vídeos anteriores a esse que eu postei, eu
falei, nós trouxemos um ensino, e eu amo ensino, amo estudar a palavra de Deus e buscar referências que traga a verdade do céu para nós, porque nós estamos aqui como filhos de Deus, temos uma cultura celestial, nós pertencemos a uma pátria que é celestial, mas estamos aqui na terra. Volta no vídeo anterior, não vou falar sobre ele, porque senão a gente vai ficar muito longo, mas o vídeo vai acabar ficando muito longo, mas a gente percebe que a gente tem responsabilidades aqui. E dentro dessa questão que nós estamos vivendo, há uma necessidade de um posicionamento com conhecimento, com discernimento, né? Algumas pessoas, elas também me questionaram dizendo assim, mas um posicionamento revela também uma idolatria de um candidato X ou Y. Eu falei, olha, o que revela idolatria é quem você adora. E idolatria, ela fala muito de quem você está trazendo como um ídolo para a tua vida. E a gente observa que na vida de muitos cristãos não é isso. É só uma força por causa da realidade que nós estamos vivendo, que é muito séria. E aí eu fiquei pensando, para que a gente já possa entrar, eu fiquei pensando aqui a respeito do significado de posicionamento, e eu fui buscar isso no dicionário e eu quero falar com você. Eu vou buscar ser o máximo objetiva para que a gente possa ser pontual, ser certeiro, para que você possa entender que nós precisamos se posicionar, e nós temos referências na Bíblia. Eu trouxe 3 exemplos na Bíblia de pessoas que se posicionaram num momento muito necessário, não é? Biblicamente falando, dentro da sua época, dentro do seu tempo, exigia-se um posicionamento e tinha um motivo. Quando a gente vai para o dicionário, a gente vai encontrar que posicionamento é nada mais, nada menos que a ação, é uma atitude de se posicionar por algo. É uma ação, é um comportamento que você tem com relação a alguma coisa. Né? Quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando de uma atitude que é tomada. Então eu tenho um posicionamento de assumir um lado. Entende? Então a partir do momento que eu me posiciono, eu estou assumindo um lado, eu estou escolhendo um lado. Eu tô determinando qual que é o meu lado dentro de um assunto? Qual que é o meu lado dentro de pautas? Tem 2 pautas, qual que é o meu lado? A gente vai falar sobre isso. Então a gente tem a pauta hoje de um candidato chamado Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso presidente atual, e a gente tem pautas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que a gente precisa escolher, não dá para ficar em cima do muro. E não dá para transferir a nossa responsabilidade para os outros, porque cada um de nós temos responsabilidades. Algumas pessoas, elas disseram assim, poxa, pastores, líderes religiosos, eles não podem se manifestar, porque eles têm que falar a respeito da palavra de Deus, eles têm que se manifestar com relação àquilo que a palavra de Deus fala. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Eu me manifestei, falei nos vídeos anteriores, eu te ativo novamente a você voltar nos vídeos e assistir, se você não assistiu, mas nesse momento pontual você vai ver que nós precisamos nos manifestar como líderes. Tem pessoas que falam que não deve, e eu digo que nós devemos, porque eu me lembro, eu refletindo na palavra de Deus, quando a gente pega um momento muito pontual onde Jesus, ele foi, né, para o júri para ver se ele seria ou não condenado. E eu não estou falando do propósito de Jesus, havia um propósito para a vinda de Jesus e para que ele morresse, né, da maneira que morreu, representando ali todo o percurso do Calvário, a remissão de pecados de toda uma nação, de toda uma humanidade. Ele representa ali, ele era, não é só a representatividade, mas ele era ali naquele momento o próprio Cordeiro de Deus. Ele foi mudo, né? Tudo bem, até aí a gente entende. Mas dentro desse contexto, falando de forma humana, você vai ver que tinha 2 pessoas, Jesus e tinha Barrabás, e você vai ver que a escolha do povo que estava ali foi induzida. Depois você procura na palavra aí, eu não vou te dar essa referência, porque tem muitas referências aqui pra gente falar hoje. Eu tô querendo ser o mais objetiva possível, mas procura, não é fácil, não é difícil, é muito fácil você achar, é só você dar um Google aí que você acha facinho, né? Você vai encontrar. Você vai ver que os judeus da época, eles gritavam por Barrabás
induzidos pelos líderes religiosos da época. Então nós, como liderança religiosa, nós temos uma responsabilidade muito grande de influência. Quando você vai para o livro de Ezequiel, você vai ver a responsabilidade do atalaia. Ezequiel 33, 34, 35, você vai encontrar isso. Nós não vamos falar sobre isso, ler sobre isso agora. Eu estou te dando referências para você voltar e ler sobre isso com conhecimento à luz da palavra. Você que é filho de Deus, você que é cristão, você que se chama pelo nome do Senhor, você tem que caminhar pelo que esse livro fala aqui para você. Então, Ezequiel, ele fala sobre a responsabilidade do atalaia. Ele fala muito sobre os pastores infiéis e a responsabilidade deles pastorear e ensinar da maneira certa, né? Então, por isso que não cabe para mim esse discurso de falar que um líder religioso, um líder cristão, ele não deve se posicionar com relação a isso, porque a Bíblia fala para nós sobre eleições. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre isso. A Bíblia fala para nós da nossa responsabilidade, porque nós somos filhos de Deus, somos, mas somos cidadãos também. E o Senhor, ele fala dos nossos deveres como cidadão na palavra de Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas quando a gente fala aqui, vindo para a Bíblia agora, nós não vamos abrir, mas anota aí para depois você refletir no que eu tô te falando. Quando a gente chega em Esther, a gente vai abrir a palavra de Deus, mas os exemplos de posicionamento eu só vou te dar referência, porque senão vai ficar muito longo e não é o meu desejo, tá? A gente precisa ser o mais objetivo possível. E eu sei que você está aqui porque você acredita na palavra de Deus, você é um filho do Pai das luzes, você é a luz do mundo, você representa a luz do mundo hoje, e o Senhor, ele fala que a tua luz brilhe na terra, seja sal, seja luz na terra onde você for. Então, você sendo filho do Pai das luzes, então você já está aqui porque você já conhece esses exemplos que eu vou te dar. Mas, anota aí, lá no livro de Esther, do capítulo 4, versículo 8 e 12, mas leia o capítulo todo, você vai entender melhor o que eu estou te falando. Você vai ver que Esther, ela tomou uma atitude. Quando você olha para o livro de Esther, você vai ver que Esther, ela decidiu lutar pelos judeus, em meio a um risco de perder a sua própria vida. Por que isso? Porque havia um homem naquela época que ele não gostava dos judeus e convenceu o rei da época, o presidente da época, porque o rei fala de um governo, você vai ver isso na Bíblia, convenceu ele a aniquilar com toda a raça de judeus e acabar com todos os judeus. E a palavra fala que o tio de Esther, que era o pai adotivo dela, porque ela era uma moça órfã, e o tio criou ela, e ela passou a ser rainha no seu tempo, ele disse para ela, viu, há um decreto, há uma sentença de morte para todos os judeus. E não pense você que você está nessa posição, que você também não vai sofrer as consequências dessa situação, desse decreto. E aí tem uma frase, né, que ele fala muito, ele falou para Esther, e as pessoas falam muito sobre isso, acaso, será que não foi para a situação, acaso você não está na posição que você está para uma circunstância como essa? E aí ela deu uma direção para o povo, ela disse, olha, coloquem todos para jejuar e orar durante 3 dias. Eu vou falar com o rei, se eu perecer, eu pereci. Se eu morrer, eu morri. Qual que foi o posicionamento de Esther? O posicionamento de Esther, primeiro, ela teve um posicionamento espiritual. Ela se posicionou espiritualmente junto com todos, né, os judeus. Ela se posicionou e depois ela teve que ter uma estratégia para se apresentar diante do rei em defesa da sua nação, em defesa do seu povo. Entendeu? Então você percebe que Esther, ela precisou se posicionar. Pelo quê? Pela sua nação. Depois você medita lá em capítulo, anota aí, é Esther capítulo 4, tá bom? Leia ali até o versículo 16 de Esther 4, que você vai ter uma compreensão, mas se você quiser ler toda a história, começa lá, começa a ler ali a partir do capítulo 1, que você vai compreender uma história linda, sobrenatural. Uma mulher, ela se posicionou em defesa da sua nação.
em defesa, ou melhor dizendo, em defesa do seu povo, povo judeu. Tinha um decreto para que aniquilasse com todos os judeus. Você percebe que se ela não tivesse se posicionado com estratégia, com discernimento e alinhada com o céu, ela não teria conseguido, rasgar um decreto de morte. Então, houve uma necessidade de um posicionamento. Não é só ficar orando, ela precisou assumir o posicionamento. Quando a gente vai lá para Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao 19, você vai ver um governante, rei Nabucodonosor. Você deve conhecer essa história. Ele construiu uma estátua gigantesca de si mesmo e fez um decreto juntamente com os outros ali que trabalhavam dentro do governo com ele, fez um decreto que todos teriam que se prostrar diante da sua própria imagem. Então todas as pessoas teriam que reverenciar aquela imagem de Nabucodonosor. Ele era um governante. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens judeus que estavam na Babilônia, cativos. Você vai ver dentro desse texto que eu estou te falando, desse endereço, o livro de Daniel, capítulo 3, você vai ver ali que eles decidiram, ele falou, olha, nós não vamos nos prostrar. E o decreto era, quando vocês ouvirem a trombeta, todos se ajoelhem diante da estátua, todos. Aqueles que não se ajoelharem, vai para a fornalha ardente. Ou seja, eles iam ser jogados dentro de um gigantesco forno, né? Tinha um forno gigante lá e quem não se prostrasse seria jogado lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 amigos de Daniel, decidiram firmemente, a palavra de Deus fala, de não se curvar. E aí, como eles não se curvaram quando houve o som, alguns magistrados da época chegou até o rei e falou, olha, tem 3 jovens que veio lá, né, de Jerusalém, que estão aqui cativos na Babilônia, eles não se prostraram. E aí o rei falou, olha, então que se aqueça a fornalha e jogue os 3 lá. Aquece, pode aquecer 3, 4 vezes mais. A palavra fala que Nabucodonosor ficou muito irado. Ele ficou muito nervoso. E, melhor dizendo, antes disso, ele chamou os jovens para falar com ele, que era para eles fazerem isso. E ele falou, olha, rei, nós não vamos nos dobrar. Nós nos curvamos somente diante do nosso Deus. Se o Senhor quiser nos jogar na fornalha, ok, mas nós não vamos nos curvar. E aí eles disseram, se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livra. Se o Senhor nos quiser livrar, assim vai ser, mas nós não vamos nos dobrar. E aí foi quando Nabucodonosor ficou muito irado e jogou os 3. A palavra fala que a fornalha estava tão quente que os soldados que jogaram eles para dentro da fornalha eles foram queimados. Depois você leia esse texto lá. Você vai ver que a palavra fala que logo em seguida que eles foram jogados dentro desse grande forno, aquecido, muito, quadruplicado, a palavra fala que Nabucodonosor viu 4 homens andando soltos. E a palavra é clara, depois você lê lá em Daniel, você vai ver que a palavra fala que eles foram jogados na fornalha amarrados. Essa foi a ordem daquele governante da época. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles se posicionaram. Nós não iremos adorar. Nós temos um princípio. Nós temos um Deus. Nós não temos, a palavra fala que nós não vamos colocar diante de nós nenhuma imagem de escultura. Eles se posicionaram. Nós não vamos, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas nós vamos obedecer ao Senhor. A palavra fala que o próprio rei Nabucodonosor, o presidente da Babilônia, ele viu 4 homens andando e soltos dentro da fornalha e mandou eles saírem para fora. Ele falou, tô vendo 4 homens lá e um deles tem semelhança de filho dos deuses. Saíram os 3 para fora, a palavra fala que o cabelo deles não queimou e nem a pele deles estavam chamuscada. O Senhor tinha livrado eles. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Posicionamento diante de um governante. Eles se posicionaram. Deixa eu te falar uma coisa. Eu escrevi aqui, quando nós não nos posicionamos, seja em palavras ou seja em atos, nós estamos sendo omissos. Nós estamos sendo omissos. Entende? Você precisa
se posicionar. E eu quero falar com você nesse momento, antes de eu dar um outro exemplo na Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Tiago, para que você possa compreender o que eu estou te falando à luz da palavra. Eu já estou te trazendo os endereços aqui, você anota aí para que você possa compreender. Mas olha só, Tiago capítulo 4, olha o que fala Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Você percebe? Você percebe quando nós não nos posicionamos, seja em palavras, ou seja em atos, nós estamos sendo omissos. Sendo omissos, nós estamos pecando. Porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra de Deus. E nesse momento, quando a gente está falando de posicionamento, quando eu vou ser clara aqui para você, quando eu falo de Bolsonaro e quando eu falo de Lula, eu não estou falando de uma pessoa. E teve uma pessoa que falou para mim, mas líder X, ele não está se posicionando, mas ele falou que a gente tem que votar em pessoas que elas estão coerentes com os nossos princípios e valores, tá? Ok. Como eu disse aqui, a gente percebe que um líder, ele tá para conduzir, como eu disse para você, que Ezequiel fala sobre isso, sobre o Atalaia. Ezequiel capítulo 33, 34, 35, ali você vai encontrar isso. E ele fala sobre a responsabilidade dos pastores de conduzir as ovelhas. Então nós precisamos ser, sim, objetivos. Porque como eu dei o exemplo aqui, entre a escolha de Jesus e a escolha de Barrabás, quem induziu o povo ali a escolher Barrabás, falando no ouvido, foi os próprios líderes religiosos. Então a gente tem uma responsabilidade de ser claro, porque nem todo cristão tem clarificado quais são os princípios e valores de Deus. E eu disse para essa pessoa assim, olha só, se nós não formos objetivos, a gente vai jogar princípios e a gente vai ver que tanto Lula como Bolsonaro, eles têm princípios. E se alguns líderes eles não forem pontuais, qual princípio vai estar sendo? Eu acho que a gente precisa escolher por aquilo que a gente crê, por aquilo que você tem convicção. Aí você vai escolher, entende? Como eu estava te dizendo aqui, se você for falar de princípios e valores, eles só são real dentro de uma sociedade, eles só são real dentro de uma instituição por meio de um indivíduo. Porque se não tiver um indivíduo, se não tiver uma pessoa, não passa de palavras escritas. Não passa de palavras. Seja elas escritas, sejam elas faladas, sejam elas logos, ou sejam as palavras rema, só são palavras. Um princípio e valor, ele só é manifesto por meio do indivíduo. Entende? Então a gente precisa se manifestar. Você vai encontrar dentro da palavra de Deus, eu queria que você abrisse aí, você já viu aqui, né? Que a palavra fala que aquele que sabe fazer o bem, ele não faz, ele está pecando. Quando eu estou agindo com omissão, eu estou pecando, eu sei o bem que eu devo fazer. Antes da gente chegar aqui, eu queria falar com você, lá em Mateus, o que Jesus falou. Antes, eu quero que você volte comigo aí em Tiago 1. Volta um pouquinho no capítulo 1 de Tiago. Olha o que fala no versículo 22. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, esse homem se assemelha a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Olha isso. Porque se alguém, ele é ouvinte da palavra de Deus, mas ele não é praticante, ele se assemelha a um homem comum. Deixa eu te falar, nós somos seres espirituais. O apóstolo Paulo, ele já disse, outrora eu já compartilhei isso aqui com vocês, a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. O homem natural, ele discerne as coisas naturais. Só vai compreender aquele que é. Mas você percebe? Quem que é esse homem espiritual? Quem ouve e pratica. A gente só se torna um ser
espiritual quando a gente pratica a palavra de Deus. Por isso que nós estamos falando sobre posicionamento à luz da palavra. Entende? Porque se eu não pratico, como eu disse aqui, princípios e valores, eles só são assim eficazes, eles só têm força por meio de um indivíduo, por meio de uma pessoa. É essa pessoa que vai manifestar o princípio. É um indivíduo que vai manifestar os valores. Você percebe? Porque senão ele é como um homem natural, que não discerne as coisas espirituais. Olha o que o Senhor está falando aqui no versículo 25. Mas aquele que considera com atenção, aquele que considera atentamente na lei perfeita. Qual que é a lei perfeita, gente? Que aqui Tiago está falando é a lei do evangelho. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade. Qual que é a lei da liberdade? A lei do direito de escolha. A lei do direito de escolha consciente. Aquele que presta atenção, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei do evangelho, e na lei da liberdade, que é a lei do direito, o seu direito de escolha, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Você percebe? Você percebe que é uma necessidade de posicionamento? Há uma necessidade de prática daquilo que você está falando? Você percebe que se a gente só ouvir a palavra e se a gente não praticar, a gente é pessoas naturais? Eu não vou falar aqui, está lá em Coríntios, 1 Coríntios. Depois você lê, nos vídeos anteriores eu falei sobre isso. Aqueles que são espirituais, eles discernem as coisas espirituais. Aí eu quero que você volte comigo. Olha o que Jesus falou lá em Mateus. Mateus, capítulo, anotei aqui. Mateus 5. Deixa eu te falar uma coisa enquanto você chega em Mateus. Eu amo estudo. Eu amo. É por isso que tem muita base bíblica pra gente trazer à luz da palavra e a gente entender o que nós vamos fazer nesse tempo. Tá? Olha só o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 37. Palavra de Deus. Olha aqui, ó. Seja, porém, a tua palavra sim, sim. Seja, porém, a tua palavra não, não. O que disto passar vem do maligno. Então não dá pra gente ficar em cima do muro e falar, eu voto naqueles que eu acho que você deve votar, eu acho que você vota naqueles que os princípios, que é os princípios que você acredita. Você sendo alguém que tem princípio, quais são os princípios? Quem é esse indivíduo? Eu sou. É claro que a gente poderia falar aqui como cidadão, não. O voto é secreto. O voto é secreto, eu não falo. Ok, mas você consegue entender que quando Jesus, lá em Mateus 26, ele fala que era para nós irmos por todo mundo, houve um envio, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e faça discípulos. Se você não anuncia aquilo que você crê e quais são as pessoas que mais se aproxima daquilo que é eterno, daquilo que são princípios do reino, fica meio complicado. Você precisa se posicionar. Não estou falando aqui que Bolsonaro é perfeito. Não estou falando aqui que ele é a solução do mundo. Não, a solução do mundo é Jesus. Um reino de justiça, a Bíblia fala sobre isso. Um reino de justiça e de igualdade vai se dar no reino e no governo de Jesus Cristo. Ele vai voltar para governar as nações. Jesus vai voltar para governar as nações. Só que nós preparamos o caminho. Não cabe na minha cabeça imaginar que Jesus ele vai voltar. Não entra na minha cabeça porque na primeira vinda de Jesus não foi assim. Teve que alguém preparar o caminho. João Batista. Se você for olhar a palavra de Deus, você vai ver que João Batista, no tempo dele, não fez nenhum milagre. Ele veio para anunciar a vinda do Senhor. Eu estou preparando o caminho para que o Messias venha. E quando ele estava preso, você vai encontrar que a palavra de Deus fala que João Batista queria saber quem era Jesus. E Jesus mandou um recado para ele. Fala para eles que os cegos estão vendo. Os surdos estão ouvindo. Os coxos estão andando. Está havendo milagres. Para que ele entendesse.
Entende? Então não cabe na minha cabeça eu imaginar que nós vamos escolher para um governante, aí eu falo, viu, escolhe por aquilo que você achar. Não, eu vou falar para você, porque eu me considero alguém que é discípula de Jesus para formar discípulos. Eu me considero alguém de influência. Eu quero que eu te fale? Todos nós somos alguém de influência. Porque você é um influenciador, seja de 1 ou seja de 10, seja de 10 ou seja de 100, seja de 100 ou seja de milhares, você é um influenciador e você precisa se posicionar. Você vai ver que em alguns momentos pode ser que você se posicione de forma errada. E onde está o problema? Quando a gente não tem conhecimento. E às vezes, mesmo a gente tendo conhecimento disso ou daquilo, pode ser que a gente erre, porque a gente é imperfeito. E se a gente errar, a gente precisa reconhecer o nosso erro. Errei, reconheço. Preciso ver melhor. Mas hoje, dentro da nossa realidade, nós não estamos escolhendo pelo perfeito. Nós estamos escolhendo pelo menos pior. Nós estamos escolhendo por aquele que vai governar a nossa nação. Não estou falando que há um presidente do Brasil, ele vai preparar o caminho do Senhor. Não, os princípios, as pautas, o plano de governo. É um plano que você vai ver que não é incoerente com a cultura do reino dos céus. Aquilo que nós estamos chamando, Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E aí você olha hoje para a pauta de Lula, você vai ver que nós estamos falando de moralidade, de violência, rebelião, ódio, morte, destruição. Vamos falar a verdade. Destruição como, Débora? Destruição de vidas por meio de drogas. Falando de morte como? Quando você põe criminosos, né, a ter mais valor do que vidas. Ou de que um inocente não tenha direito à vida porque uma mulher pode escolher tantas coisas, muitas coisas. Muitas questões. A questão de comunismo, socialismo é muito sério. A questão de liberdade religiosa é muito sério. A questão de liberdade de expressão é muito sério. Tem muitas coisas aí. A gente precisa falar com consciência. Então o que o Senhor Jesus falou aqui para os discípulos? Seja o teu sim, sim. Seja o teu não, não. Você ficar em cima do muro, isso procede do maligno. O que passar do sim e do não é de procedência maligna. O Senhor fala sobre isso. Jesus, ele fala sobre isso. Quando você vai aqui para Lucas, eu queria que você chegasse em Lucas. Lucas capítulo 11, eu estou falando de posicionamento, eu já te dei exemplos aqui, que Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionou diante de um governante. Eles tiveram um lado, eles escolheram um lado. Eles se posicionaram a ponto de morte. Olha só, Esther, ela se posicionou e ela não correu risco de vida, ela não colocou a própria vida à morte, né? Vamos dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra fala que se o rei não chamasse alguém à presença dele, ele poderia ser morto. E ela tinha relatado isso para o tio. Né? Ela corria risco de vida, mas ela não chegou de forma literal como Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, pela nação dela, pelo povo dela, ela se posicionou. Sadraque, Mesaque e Abednego já foi até a fornalha. Eles não só colocaram a vida deles em risco, eles chegaram a entrar na fornalha, morrer mesmo, estamos indo. O Senhor não livrou eles da fornalha, eles livrou na fornalha. Entende? E eles se posicionaram diante de um governante, nós não vamos nos prostrar diante de você. E aí você vai ver que eles tiveram posicionamento. Quando você olha, eu tô me lembrando aqui, era mais um exemplo que eu ia te dar, quando você vai para Atos, anota aí para você ver depois, Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15 e Atos 7, do versículo 54 ao 60. Você vai ver que Estevão, ele se posicionou em defesa da fé. E Estevão se posicionou e morreu. Então a gente tem 3 personagens aqui da Bíblia. Uma se posicionou, colocando a vida, a própria morte, e graças a Deus ela não sofreu, conseguiu, deu certo, ok. Se posicionou pela nação. Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionou diante de um governante que queria ser adorado por todas as pessoas, queria que todas as pessoas se ajoelhassem sobre eles. Não, e eles entraram dentro da fornalha, eles foram livrados na fornalha. Foram livrados da morte. Então teve uma ameaça de morte, foi livrado.
outros 3 jovens que entraram dentro da fornalha e conseguiram passar. E aí a gente vê um jovem, Estevão, um diácono da igreja, quando a igreja estava começando, a igreja primitiva, em defesa da fé, ele se posicionou. Você vai ver no capítulo 7 que Estevão, ele pregou de Gênesis a Apocalipse. Vamos falar aí, né? Gênesis Apocalipse é assim um exagero meu. Mas ele pregou desde lá do Egito, de quando o povo saiu, e ele veio falando até chegar em Jesus. Pregou para aqueles homens. A palavra fala que eles rangiam dente de ódio, apedrejaram Estevão. Estevão foi morto porque se posicionou em defesa da fé. Mas ele se posicionou. Quando você chega aqui para Lucas, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, você vai ver que Lucas capítulo 11, olha o que fala no versículo 23. Tudo isso Jesus falando, tá bom? Lucas capítulo 11, versículo 23, olha o que Jesus fala. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 27, capítulo 12, deixa eu ver aqui, peraí, que eu vou me lembrar aqui agora. Capítulo 7. Deuteronômio 11. Depois você lê, não vai dar pra gente ler aqui porque é muita coisa. Mas Deuteronômio 11 fala que Deus coloca diante de nós. Eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe. Nós temos que escolher, gente. Não dá pra gente ficar em cima do muro. Ele fala aqui pra mim, olha, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Se você não tá juntando, se você não escolheu o lado de Jesus, você tá espalhando. Você não tá juntando, você não tá favorecendo. Então você tem que ter uma escolha, você tem que ter um posicionamento. Eu escolho Lula, é Lula, então vai com Lula. Eu escolho Bolsonaro, é Bolsonaro, então vai com Bolsonaro. Mas por causa do quê? Por causa dos seus princípios, por causa dos seus valores, por causa daquilo que você acredita. Quando você vê aqui a palavra de Deus falando que nós temos que escolher como cidadão, nós temos que escolher como filhos, e você vai ver que o Senhor, ele sempre vai falar conosco. Ele sempre. A palavra fala aqui em Deuteronômio 11, versículo 26, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Quando você vai lá para o capítulo de Deuteronômio 28, você vai ver que ele fala aqui, eis que eu coloco diante de você a vida e a morte, o bem e o mal. Você vai para o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver as bênçãos decorrentes da obediência e as bênçãos decorrentes da maldição, das escolhas. Tudo tem escolha. Mas você tem que escolher pelo quê? Por aquilo que você acredita. E o que você acredita? Fala, anuncia, declara. Por que não falar? Escolhe por aqueles que você acredita, por aquilo que você valoriza. Se você é cristão, você precisa falar. Qual é o lado? Não é que você é obrigado. Entenda uma coisa, eu estou falando sobre alguém que tem um poder de influência. E você não precisa ser líder de milhares para entender que você tem influência. Você precisa se posicionar. Bolsonaro é salvador do mundo? Não, Jesus é salvador do mundo. Mas ele é aquele que você vai ver que as pautas são coerentes com aquilo que o Senhor fala dentro da palavra de Deus, né? Sobre ordem, sobre respeito, sobre segurança, sobre vida, sobre uma geração que ama a sua terra, a sua pátria. Sobre todas essas coisas. Não estou falando que ele é perfeito, de maneira nenhuma. Eu não apoio tudo que o Bolsonaro faz, não apoio todas as suas falas, não apoio todos os governos dele. Se tiver alguma coisa de errado, ele vai ter que pagar também. Se amanhã ou depois ele abandonar os princípios e os valores que são coerentes, que ele preza tanto, que são coerentes com a palavra, tem coerência com a palavra de Deus, nós vamos trocar. Porque nós não estamos aqui escolhendo por X ou por Y. Nós estamos escolhendo por aquilo que é o melhor para uma nação, que é melhor para um todo. Então tudo tem consequência. O Senhor fala que nós temos que escolher. Não dá pra gente falar assim, o que vier pra mim é lucro. Não, o que vier não, escolhe. Você quer bênção ou maldição? Porque tem consequência tudo que a gente fizer. Entende? A palavra de Deus fala aqui pra nós, olha, eu queria que você fosse comigo em Provérbios, nós já estamos encerrando. Provérbios, capítulo 24. Olha o que fala em Provérbios. Eu queria que você abrisse aí comigo. Provérbios, capítulo 24. Tô falando rápido, gente. É porque assim, eu não quero que fique muito longo, né?
mas tem coisas assim que a gente precisa deixar bem claro, né? É complicado. Olha o que fala Provérbios 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente tem medo de se posicionar. E quer que eu te fale? Errar é humano. Persistir no erro é burrice. É burrice. Então a gente precisa analisar o que nós estamos escolhendo. A gente não pode se mostrar fraco. A gente não pode se mostrar fraco, porque a gente precisa entender quem nós somos. Nos vídeos anteriores eu falei sobre isso, eu quero te ativar você a ver os vídeos anteriores. Então nós precisamos nos posicionar. Você vai ver aqui que a palavra fala que se eu me mostro fraco no dia da angústia, no dia da adversidade, o que está falando de posicionamento? Se você está se mostrando fraco, você não está se posicionando. E se você não se posiciona, o que ele está falando? A tua força é pequena. A tua convicção é pequena. Eu quero que você chegue comigo lá em 1 Pedro para a gente caminhar para o final desse estudo aqui que é tão precioso. E eu vou falar para você aqui a respeito de convicções, daquilo que a gente crê, da verdade. Por que a gente tem que se manifestar? Olha o que fala no Evangelho aqui. Vai chegando aí. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Lembra do que eu falei? Quando nós não nos posicionamos, seja em palavras ou seja em atos, nós estamos sendo omissos. Nós não podemos ser omissos. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos conversar com as pessoas que estão indecisas. Porque assim, quem já tem definido o seu presidente, a sua escolha, Lula ou Bolsonaro, ok, tem pessoas que elas já estão decididas e tá tudo bem, tá tudo certo. Se ela tem convicção daquilo, é isso, não é? Mas tem pessoas que elas estão indecisas, tem pessoas que elas se omitiram, votando branco, votando nulo ou até não indo votar. Isso é muito sério, não é só sobre você, é sobre toda uma nação, é sobre toda uma geração. E sabe qual que é a minha oração? Eu tenho orado muito e pedido para Deus me envolver. Eu tenho muito pedido para o Senhor me envolver na história dele. Eu tenho pedido muito para que o Senhor me envolva na história dele nesse tempo. Porque todas essas pessoas que eu citei, e tem muitos exemplos, viu, de posicionamento. Davi se posicionou, Abraão se posicionou, Gideão se posicionou, teve muitos homens que precisam se posicionar, Débora se posicionou, Raabe se posicionou pela família dela. Então tem muitos exemplos na Bíblia de posicionamento. E eles estão na história. E nós, nesse tempo, nessa geração, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Tem um propósito de nós estarmos aqui. Entende? Eu falei para você abrir aí 1 Pedro, né? Antes que você abra 1 Pedro, eu queria que você voltasse comigo. Desculpa, a gente já vai voltar em 1 Pedro. Deixa marcado aí, bom? Eu queria que você abrisse comigo Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Olha o que ele fala aqui no versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Na versão transformadora fala assim: não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Não se deixe vencer pelo mal, não deixe que o mal vença, mas vença o mal praticando. Aí eu quero te dizer, fale a verdade, pratique o bem, assuma o seu lugar na sua história. Assuma o seu lugar na história. Por isso que eu disse para você que eu sou uma pessoa que eu oro muito isso. Eu clamo todos os dias, eu falo, Senhor, me envolve na tua história. Eu quero fazer parte de tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Eu quero fazer parte. Eu oro, eu falo, Senhor, não me deixa fora de nada do que o Senhor está fazendo. Me inclui na história da minha geração, na história desse tempo, na história da igreja, me inclui. Então eu quero te dizer, fale a verdade, sempre. Pratique o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Não, mas vença. Como que a gente vence o mal? A própria palavra fala aqui, vença o mal praticando o bem. Assuma o seu lugar na história. E deixa Deus, amados, deixa Deus fazer com que a sua vida seja um exemplo. Seja um exemplo a ser seguido. Como que as pessoas elas vão
vão seguir o teu exemplo. Se você não se posicionar, se você fica em cima do muro, se você é indeciso, se você é omisso, se você não escolhe por um lado, entende? Volto a dizer, se nos governos futuros ou se acontecer qualquer coisa nesse governo, né? E eu creio de verdade que ele vai assumir, ele vai ser reeleito. Eu creio de verdade, com muita força, porque eu creio nisso, eu creio que o Senhor, ele quer que nós venhamos preparar esse caminho, né? O Brasil, ele tem muitas promessas sobre o Brasil, eu creio nisso. Porém, se for contrário a isso, eu vou continuar servindo ao Senhor, eu vou continuar amando ao Senhor, eu vou continuar orando pelos meus líderes, mas eu sei que os exemplos que eu tenho de nações que estão dominadas pelo comunismo e socialismo, infelizmente, é triste, né? Mas nós estamos aí. Uma coisa eu sei. Nós estamos na jornada. A palavra de Deus fala que morrer é lucro para aqueles que entendem o seu chamado, entende para que veio, entende para onde vai depois que tudo isso aqui passar. Entende que tudo isso aqui é uma passagem, mas a gente precisa entender que o que é vencer o mal com o bem não é confrontar, não é ficar brigando, discutindo, não, mas é praticar o bem. Por isso que eu disse para você, então aquelas pessoas que estão indecisas, que estão confusas, converse, fale, sabe? Pratique o bem, fale a verdade e o restante Deus faz. Quer que eu te fale uma coisa? Eu disse aqui que Mateus, eu falei 26, né? Mas eu acho que é Mateus 28, que fala, agora eu não me lembro com exatidão, depois você vai para a Bíblia e vê. Você vai ver que o Senhor fala que a nossa missão é anunciar. João 14 fala que do Espírito Santo é convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não consigo imaginar, e também pela própria palavra, não dá para acreditar que um único homem vai convencer quase uma nação inteira. Não vou falar uma nação inteira porque a gente tem muitas pessoas, né, que votam no outro candidato. Mas tem uma quantidade muito grande, eu diria que a maioria da nação. Você acha que um homem tem esse poder de convencer uma pessoa? Volta nos vídeos anteriores, você vai ver que a palavra fala, quando a Bíblia fala de eleições, lá em Deuteronômio, a gente falou sobre isso nos vídeos anteriores, você vai ver que é Deus quem escolhe um homem, a palavra fala que o Senhor, ele fala, nos dá ordem, escolham aquele que eu escolhi. Quem que pode convencer o homem? Vamos, 1 Pedro, para a gente encerrar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Olha o que fala aqui, olha. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Você viu que nós falamos ali em Romanos 12, versículo 21? Não se deixem vencer do mal, mas vença o mal praticando o bem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, fala o que para nós? Ora, quem é que há de maltratar vocês, se fordes zeloso do que é bom? Então, caso, não é? O candidato que eu escolhi, que é Bolsonaro, não vença, eu vou continuar sendo zelosa pelo que é bom, mas eu preciso me posicionar. Eu preciso ter um lado. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não é? Olha o que ele fala no versículo 13. Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Feliz vocês são. Não vos amedronteis, não tenha medo, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Nós vamos até o versículo 16, tá bom? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vocês. Olha o que está falando aqui 1 Pedro. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo.
Aleluias! Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós, preste atenção. Quem é que há de maltratar vocês se você for zeloso pelo bem? E ainda que você venha sofrer por causa da justiça, ainda que você venha sofrer porque você é zeloso do que é bom, você é bem-aventurado, você é feliz. Ele fala, não tenha medo, portanto, não tenha medo com as ameaças, não fique apavorado, não fique alarmado. Ele fala aqui para nós, antes, santifique a Cristo. Deixa eu te falar, quando você se posiciona pelos princípios, pela palavra de Deus, você está santificando a Cristo. Porque você está se posicionando por aquilo que você crê, por aquilo que a palavra de Deus traz como princípios para a nossa vida. Como homem e mulher de Deus, você precisa se posicionar por aquilo que você crê. Ele está falando, antes santifique a Cristo como Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Então você precisa santificar Cristo. Como é que a gente santifica Cristo? Na nossa vida, manifestando a verdade do Evangelho, aquela lei perfeita. A lei da liberdade. Então, eu manifesto a lei perfeita do Evangelho porque ela é a minha lei. Ele é o meu Evangelho hoje. Dentro de um direito de liberdade, direito de escolha. O meu direito, na lei da liberdade. Entende? Eu não sou hoje aprisionado. Hoje eu não sou uma escrava do engano. Olha o que ele fala aqui, olha. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é entre vocês. O que o Senhor está falando para nós aqui, olha? Explicar a esperança, responder a todos que vos pedir. Ele está falando que quando a gente santifica Cristo como Senhor em nosso coração, nós estamos demonstrando que nós estamos preparados para explicar a todos a respeito da esperança que está em nós, que está dentro de você. Você está preparado. Quando você santifica a Cristo. Você santifica a Cristo quando você é um bom ouvinte, mas também é um bom praticante. Você está santificando a Cristo. Você está revelando que você é alguém que é espiritual. Porque se você é um bom ouvinte, mas não é praticante da palavra, a própria palavra fala que você se assemelha a um homem natural. O que te torna um homem espiritual é você ouvir a palavra de Deus e praticar ela. Porque se você não praticar, você é um homem natural. E você não está preparado para explicar a todo aquele que vos pedir a razão da tua esperança. A razão da esperança que está dentro de você. Olha o que a palavra de Deus fala. Aí ele fala aqui para nós, quando a gente santifica a Cristo como Senhor em nosso coração, nós estamos preparados a ensinar, a explicar a todos sobre essa esperança que está dentro de nós. Aí ele fala aqui, olha, fazendo, todavia, com mansidão, com temor, com boa consciência. Entende? Por isso que eu disse para você, quem já está definido e acabou. Mas as pessoas que não estão convencidas, nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos praticar o bem. Como? Com mansidão, com temor e com boa consciência. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos. Eu gosto muito de escrever, e conforme eu vou estudando, eu vou escrevendo. E eu coloquei aqui, eu vou compartilhar com você, porque é aquilo que Deus vai entregando no nosso coração. Você deve estar pronto para explicar a esperança. A única forma de nós fazermos isso é estudando. É conhecendo a palavra de Deus, é conhecendo a verdade, para nós podermos dizer com clareza, com consciência, por que acreditamos, no que acreditamos. Senão a gente não vai explicar. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ouvir e praticar a palavra de Deus, para que você possa saber explicar para as pessoas. Para que você explique às pessoas com mansidão, com temor. Temor de quê? Temor de Deus. Para que você possa mostrar para as pessoas o que você acredita, no que você acredita e por que você acredita. Entende? Aí você vai compreender os versículos anteriores, que ele fala aqui para nós, quem é que há de maltratar você se você for zelosa, Débora, com o que é bom?
se ainda que você venha sofrer, ainda que nós venhamos sofrer por causa da justiça, por causa daquilo que é bom, você é feliz. Bem-aventurada você é. Ele fala, não tenha medo, não fique amedrontada com as ameaças. Não fique alarmada com as ameaças. Antes santifique ao Senhor. Eu queria que pra gente encerrar, você fosse comigo em 2 Coríntios. Olha o que fala. Por que você precisa estudar? Por que você precisa conhecer a palavra de Deus? Para que você, com boa consciência, com mansidão, com temor a Deus, você ensine. 2 Coríntios capítulo 10. Para que você tenha uma forma única de falar com essas pessoas. A explicar com clareza. Porque se você não tiver conhecimento da palavra, você não vai conseguir destruir sofismas, que é o que nós vamos falar agora. Você não vai conseguir anular algumas mentiras das trevas. Por isso que nós precisamos santificar Cristo como Senhor no nosso coração. Você chegou aí? 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10. Olha o que fala no versículo 3. Meu Deus, gente, a hora não para. Olha a hora. Já vai dar 1 hora. Ah, Senhor, me ajuda. Bora. 2 Coríntios capítulo 10. Olha o que fala no versículo 3 e a gente encerra por aqui. É a última base bíblica e a gente encerra. Olha o que fala. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 fala assim. Porque embora andamos na carne, embora sejamos seres humanos, não militamos segundo a carne. O que é militar? Lutar. Embora a gente seja humano, embora a gente ande na carne, caminhe aqui como seres humanos, nós não lutamos segundo a carne. Nós não lutamos conforme os padrões humanos. Verso 4. Olha aqui. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. As nossas armas, elas não são humanas, e sim poderosas em Deus. Para quê? Vamos lá, presta atenção, versículo 4, 2 Coríntios 10. Para destruir fortalezas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não estudar, se você não conhecer, se você só ouvir, mas se você não praticar, se você não entender isso, por que você está no cristianismo? Por que você se rendeu ao amor de Cristo? Por que você frequenta uma igreja? Por que você está escolhendo por Bolsonaro e não por Lula? Entende? Quando a gente fala de princípios, de valores, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala dos jovens, quando a gente fala de crianças, quando a gente fala de ideologia, quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de trabalho, de educação, de tanta coisa, meu Deus, tanta coisa. Você observa uma cultura do reino do céu sendo preparada para se instalar na terra. E se você não tiver entendimento dos princípios e dos valores, você vai pelo que as pessoas falam. E aí você não consegue destruir fortalezas. Nós estamos falando, quando a gente fala de fortaleza, a gente está falando de batalha espiritual. Onde que a gente trava batalhas espiritual? Na mente. Aonde é que o diabo lança dardos inflamados? Onde é que é o campo de batalha? A mente. Você já ouviu aquele ditado que as pessoas falam assim, que o campo mente vazia é a oficina do diabo? Exatamente. Mente vazia por que se fala isso? Porque é na mente que o diabo lança os dardos. É na mente que o diabo lança as mentiras. E aí você vai ver também em Coríntios, eu acho que é capítulo 4, que fala que o Deus desse século, a gente já falou isso no outro vídeo também, ele tem cegado o entendimento de muitos. O Deus desse século, ele tem cegado, ele tem enganado a muitos para que eles não vejam o resplandecer da glória de Deus. Para que eles não vejam a glória de Deus. Nossos irmãos, e não é sobre pessoas, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra seres humanos, é contra principados e potestades das regiões celestiais. Quando a gente chega aqui, você vai ver que ele fala que as nossas armas, 2 Coríntios 10 nós estamos, elas não são carnais.
As nossas armas, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Quando a gente está falando de fortaleza, a gente está falando de raciocínio humano. Quando a gente utiliza das armas de Deus, quais são as armas de Deus, Débora? Quais são as armas de Deus, pastora? Quais são as armas de Deus, Dé? Quais são as armas de Deus, amada? Quais são as armas de Deus, querida? Como você queira me chamar. As armas de Deus, a palavra. As armas de Deus, louvor, adoração, jejum, oração, meditação da palavra. Então você precisa conhecer para que você possa lutar com as armas de Deus. E aí você vai conseguir destruir fortalezas, um raciocínio humano. Olha o que ele fala aqui. Porque as armas da nossa milícia, as armas que lutamos, elas não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós temos que anular sofismas. Versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós falamos aqui, quando a gente está falando de destruir fortaleza, nós precisamos com conhecimento, porque nós conhecemos a palavra, porque nós não somos só praticantes, nós somos operosos. Nós somos pessoas que praticamos a palavra de Deus. Nós entendemos que nós somos pessoas espirituais. Nós saímos desse lugar de naturalidade. Eu saí de um lugar que eu olho meu rosto no espelho como uma mulher natural. E aí eu entendo que a palavra de Deus está falando aqui para mim, anulando nós os sofismas. Quando a gente está falando de sofisma, a gente está falando de argumentos falsos. As armas de Deus, que são poderosas, não é? Nas batalhas, elas têm poder de destruir fortalezas, um raciocínio humano, engano que as pessoas estão. Ela tem poder de anular sofismas. Nós temos esse poder com o conhecimento da palavra de Deus, com o entendimento de quem nós somos. Diante de tudo aquilo que nós já lemos aqui, compartilhamos, dentro de um posicionamento, você vai se posicionar para quê? Para que com as armas de Deus você destrua fortalezas, raciocínios humanos. Para que com as armas de Deus, você aparentado com as armas de Deus, você anule os sofismas. O que quer dizer sofismas? Falsos argumentos. Como que você destrói um falso argumento? Com a verdade. Trazendo a verdade, falando a verdade. Então eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Que é o que nós falamos ali em 1 Pedro. Né? Eu preciso saber, eu preciso estar preparada para poder explicar. Eu preciso estar preparada para poder falar o que ele fala aqui, olha, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da sua esperança. Porque você está com esperança, você tem que estar preparado para você vencer esses falsos argumentos. Aí ele fala aqui, as armas de Deus que são poderosas, para quê? Para que também a gente venha anular e destruir toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? Orgulho humano. Para que a gente venha anular todo orgulho humano que se levante contra o conhecimento de Deus. É só nível de batalha espiritual que a gente está falando, porque destruir fortaleza, raciocínio humano, anular sofismas, falsos argumentos e anular e destruir altivez que fala de orgulho humano, tá falando de guerra espiritual. É só para isso, Débora? É só para isso, pastora? Não. Não. É para também levar o pensamento de pessoas cativas à obediência de Cristo. Então, quando você destrói sofisma, quando você anula, quando você destrói fortalezas, quando você anula sofismas, e quando você destrói e anula o orgulho humano, a altivez, você consegue levar o pensamento dessa pessoa cativo a Cristo. É forte demais isso. É forte, é muito forte. Você percebe aqui que é só assim que a gente consegue. Entende? Então é o teu posicionamento. É o teu posicionamento com conhecimento. Que você vai revelar por que você acredita. Por que você defende um princípio? Por que você defende um valor?
E não é por pessoas. Não é que eu estou escolhendo por preferência Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro ou Lula. Não, é por causa daquilo que eu acredito. É pelo que eu acredito. Entende? Então você precisa se posicionar com entendimento. Amém? Que você possa receber esse ensino sobre o posicionamento. Que o posicionamento é ação, sim. É a sua ação, é a sua atitude, é a sua escolha, é a sua ação de assumir um lado. Entende? É a sua ação de escolher sobre determinado assunto, se é esse ou aquele, se é esse lado ou aquele, se eu estou do lado desse ou daquele. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração, porque ela é poderosa. O versículo 6, ele fala assim: estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Essa mesma pessoa, ela vai estar pronta para punir em si mesmo toda essa desobediência. E não é sobre o outro. E aí ele fala aqui, olha, uma vez completa a sua submissão a quê? A palavra de Deus que você foi convencida. Porque o teu pensamento foi levado cativo a Cristo. Você entende? O versículo 7 ele fala: observai o que está evidente. Gente, acorda, Brasil! Observa o que está evidente. Observa o que está evidente. Versículo 11 fala: considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Você observa que o apóstolo Paulo está falando que é para a gente observar o que é evidente. No versículo 11, ele fala: considere que o que somos na palavra, por cartas, logos, nós também seremos quando nós estivermos presente, forma física. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar. Obrigada. Obrigada pela tua palavra que é luz. Obrigado pela tua palavra que é lâmpada. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Nós assumimos, reconhecemos e dizemos que precisamos da tua palavra. Nos enche de coragem, Abba, nos enche de ousadia, nos enche de determinação, para que nós venhamos nos posicionar de forma corajosa, a assumir a nossa posição como soldados, como generais de um exército glorioso que é vencedor e invicto. É o que nós te pedimos. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Nos enche de coragem. Nos enche de coragem. Nos enche de coragem, de ousadia. Para nos posicionarmos por aquilo que cremos. Por aquilo que nos move. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Apresentamos diante do teu altar essas eleições. Clamamos, ó Deus, pelo Brasil. Te pedimos, Pai, que a tua bênção seja derramada sobre o Brasil. Que o teu favor seja derramado sobre o Brasil. Nós escolhemos como nação hoje Jair Messias Bolsonaro, porque observamos, Pai, nós consideramos que ele hoje tem trazido uma pauta de governo que são coerentes com aquilo que a tua palavra nos ensina e nos instrui a ser. É por isso que nós escolhemos. Então nós te pedimos, ouve o nosso clamor e traz, Senhor, essa verdade sobre o Brasil. Nós declaramos o governo do Brasil nas mãos do Senhor. Nós cremos que tudo está no teu controle, nada sai do teu controle, nada. Está tudo rigorosamente no teu controle. Nós reconhecemos isso, Abba. Nós reconhecemos. Por isso nós te pedimos e reconhecemos que hoje, como chefe dessa nação, Jair Messias Bolsonaro tem colocado o Senhor como Senhor dessa nação. Nós reconhecemos isso. Independente de qualquer coisa, nós queremos te dizer que o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o nosso Salvador e Senhor. E nós queremos sim fazer parte da história do Brasil nesse tempo. E eu quero fazer parte.
nem que for sendo a vírgula. Mas eu quero, Abba, não me deixa fora de nada do que o Senhor está fazendo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que a minha descendência colha e desfrute de todo o bem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Sou grata pela tua vida. Muito obrigada. Sou grata a Deus. Peço para que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida agora e para sempre. Curte aqui se esse vídeo foi relevante para você. Curte, compartilha com mais pessoas. Se esse vídeo ele foi importante, se você quer acrescentar, comenta aqui, porque é muito importante. Vem fazer parte desse ministério que está iniciando aqui no YouTube. Amém? Você faz parte, quando você compartilha, você curte, você comenta, você está fazendo parte do que o Senhor está fazendo. Então, bora fazer parte. E eu quero te agradecer, muito obrigada por você ter paciência comigo e ficar comigo até agora. Tchau e até o próximo vídeo, querendo Deus, é claro. Beijo, Deus abençoe. Tchau!